Aí, bom dia, pessoal. Professor Jair aqui, Praxis Química novamente. E agora nós vamos começar a corrigir as provas de 2024. Nós corrigimos todas as provas de 2023 da prova paulista. Agora nós vamos começar as de 2024 pelo primeiro bimestre. Começando, logicamente, pela primeira série do ensino médio, tá? Então, vamos lá, mãos à obra. Aqui nós temos todas as provas, mas tem o seguinte, tá vendo que nós temos aqui, ó, primeiro ano, segunda série, né? E terceira série. Terceira série, gente, em 2024 não teve a disciplina de Química. Agora, por quê? Aí, por motivos, né? O governo decidiu não colocar no currículo nesse ano a disciplina de Química. Ele colocou de uma forma diferente aqui, ó. Química aplicada no terceiro ano, que é a química voltada de uma forma, vamos dizer assim, mais com conteúdo do cotidiano, né? Então não é a química curricular como a gente conhece. Agora nós vamos corrigir aqui o primeiro ano, segundo ano e a química aplicada do terceiro ano. Em 2025 ele voltou com a química regular e química aplicada também em algumas escolas, né? Não em todas, tá? Então, vamos começar. Vou entrar aqui. Aqui. Prova paulista, Química primeira série, primeiro bimestre. Essa prova ela começa a parte de Química pela questão de número 37. E lendo o enunciado aqui diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Transformações químicas e físicas são processos distintos que ocorrem na natureza. As transformações físicas são aquelas que alteram o estado físico ou a aparência da matéria. Já as transformações químicas são as que envolvem transformações de novas substâncias com propriedades químicas diferentes. Aí, aqui vem a pergunta, né? Sendo assim, qual das seguintes situações é um exemplo de transformação química? Aí nós temos aqui para distinguir quais são transformações químicas e físicas, né? Então aqui, ó. Primeiro, um fenômeno químico necessariamente tem que haver a transformação de substâncias. Uma substância tem que se transformar em outra. Se a substância ela simplesmente muda de estado físico, sólido, líquido, gasoso e tal, mas só que continua sendo a mesma substância, aí nós temos um fenômeno físico. Tá? Só que um fenômeno químico ele pode se transformar em outra substância e continuar no mesmo estado físico. Posso misturar ali dois líquidos, dois gases, eles continuando sendo líquidos e gases, tá? E assim sucessivamente. Mas vamos tentar distinguir. Como é que a gente sabe disso? Toda reação química ela deixa algumas evidências. Né? Evidências como mudança de cor, mudança de odor, liberação de gás, formação de precipitado. Precipitado é aquele corpo de fundo. Sabe quando você vai colocando chocolate lá no leite? Você coloca tanto que começa a ficar no fundo. Aquilo ali a gente chama de corpo de chão. Né? Aquilo chama de precipitado também. Tá? Emissão de luz, aumento ou diminuição de temperatura. Tudo isso é evidência que ocorreu uma reação química, tá? Então vamos ler aqui, ó. A água fervendo se transforma em vapor. Então a água se transformando em vapor, a água no estado líquido, se você bota para ferver, ela simplesmente vai para o estado do vapor, mas continua sendo água. Então não houve transformação nenhuma, né? Então a A está errada. Para B, a água congelando e se transformando em gelo. Então, água congelando também é o sentido inverso, né? Você pega aqui a água no estado líquido, diminui a temperatura, ela congela, mas o gelo continua sendo água, no estado sólido. Então, também não é. Isso é um fenômeno físico.
um pedaço de argila ao ser moldado por um escultor. A argila continua sendo argila, só mudou a forma. Não houve nenhuma reação química aí. A mistura de açúcar e água dissolvendo-se completamente. Muita gente confunde, né? Principalmente quando a gente coloca aqui no lugar de açúcar, a gente coloca suco, por exemplo, aqueles sucos em pó, né? Ao se dissolver na água, a água vai continuar sendo água e o açúcar vai continuar sendo açúcar. A única diferença é que eles vão estar misturados. Tá? Eles estando misturados, não houve nenhuma reação química ali, tá? Então é o seguinte. Alternativa E, a queima de carvão produzindo dióxido de carbono e calor. A queima de carvão, o carvão se transformou em dióxido de carbono e calor. Bom, se o carvão se transformou em dióxido de carbono e calor, então se houve uma transformação, houve uma reação química. Ai meu Deus, agora o negócio desapareceu. Aqui, tá aqui. Isso. Beleza. Então aqui é a alternativa E. Nem o que falar. Alternativa E. A próxima aqui. Questão de número 38 da prova do primeiro bimestre aí de 2024. Após deixar a palha de aço envolvida numa solução de hipoclorito de sódio, água sanitária, por um período, você observa que ela adquiriu uma coloração avermelhada e uma textura áspera, conforme a imagem abaixo. Então, nós temos aqui essa imagem. Vamos ver aqui. Placa de captura tá ruimzinha. Nós temos aqui a palha de aço mergulhada. E tá vendo que há uma mudança de coloração aqui em parte dela aqui? Essa mudança de coloração da palha de aço começa a ter um tom avermelhado. O que vocês acham que é isso? Isso é ferrugem, né, gente? Ferrugem. Então, a reação observada será, olha, o ferro reage com aqui, o hipoclorito de sódio, que aqui é água sanitária, e forma o trióxido de ferro, né? Mais NaCl aquoso aqui dissolvido. Após a análise desse processo químico, está ocorrendo com a palha de aço nesse momento. Como está acontecendo fusão. Fusão é ela passar do estado sólido para o líquido. Não, ela não está derretendo. Tá? Continua no estado sólido aqui mergulhada num líquido. Oxidação. Bom, na realidade está acontecendo uma oxidação, né? Aqui você tem o ferro. Você pegar aqui, vamos pegar aqui com aqui, tá? O ferro aqui, ele tem um NOx 0, que é uma substância simples. Aqui, quando ele se combina com o oxigênio tem um NOx -2. Como eu tenho 3 oxigênio, vai dar -6. E aqui, como eu tenho 2 ferros, aqui vai dar um NOx +3. Então, ele sai de 0 para +3. Então, na realidade, ele oxida, né? Ele perde 3 elétrons aqui nessa reação. Então, a alternativa B está correta. Agora vamos ver o segundo, a sublimação. Primeiro, o que é sublimação? Sublimação é quando a substância ela evapora, ela passa do estado sólido para o gasoso, mas só que ela não passa pelo estado líquido, ela já passa direto para o estado gasoso. Isso acontece, por exemplo, com a naftalina, né? Que é o exemplo clássico, né?
ali naquela bolinha para coloca no armário para prevenir traças, ela vai, vamos dizer assim, sendo sublimada aos poucos. Ela vai evaporando aos poucos, mas só que ela não derrete, ela passa direto do sólido para o líquido. Quando vai diminuindo ali o tamanho dela, é o quê? Que a barata ficou lambendo a naftalina? Não, é que ela sublimou, né? No caso aqui, a palha de aço não sublimou. Evaporação? Não, ela não evaporou. Ela continua no estado sólido. E condensação também não. Ela não condensou, ela continua aqui. O que é condensação? É quando a substância é um vapor, isso aqui não é vapor, ela está no estado sólido. O vapor ele volta para o estado líquido pela diminuição da temperatura ou aumento da pressão, né? Então aqui é a alternativa B. Alternativa B. Nossa. Certo. Então, de número 39. Leia o texto e responda à questão. O etanol é considerado um biocombustível renovável porque é produzido a partir de fontes biológicas, como cana-de-açúcar, milho, beterraba, entre outros, por meio de processos como a fermentação alcoólica. Uma vantagem significativa da produção de etanol se deve ao fato de que, quando usado como combustível, ele emite menor quantidade de gases que provocam efeito estufa, em comparação com os combustíveis fósseis como gasolina e diesel. Então, o etanol é considerado um combustível renovável. Por quê? Porque você consegue plantar, pode ser aqui cana-de-açúcar, milho, beterraba, tal, produzir álcool, você vai lá, planta de novo, produz de novo, planta de novo, produz de novo, que esse ciclo aí, por isso que ele é considerado renovável, né? A gasolina, como ela é de fonte fóssil, e o fóssil demora muito tempo para se formar, então não é considerado renovável, tá? E tem aqui as alternativas. Qual das seguintes opções lista ordenadamente as etapas principais envolvidas na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar? Aí nós temos as alternativas. Matéria-prima, cana-de-açúcar, processo de produção, moagem da cana, aí vira o bagaço. Utilizando combustível ou na alimentação animal. O bagaço utilizado como combustível na alimentação animal. Depois, aquecimento da garapa, produção de melaço, fermentação alcoólica, leveduras realizam o processo produzindo o etanol. Olha, a primeira, ela está correta, é exatamente isso. Você, olha lá, pega a cana-de-açúcar, processo de produção, olha lá, você moe a cana, extrai o bagaço, só que do bagaço você reutiliza para alimentação animal. E a garapa, que é o caldo, aí você utiliza, você fermenta primeiro, depois produz o etanol, tá correto. Tá? Vamos ver só as outras aqui, ó. Processo de produção, moagem da cana. Aí tem aqui, aquecimento da garapa, produção de melaço, fermentação alcoólica. Leveduras realizam processo produzindo o etanol. Matéria-prima, cana-de-açúcar. Não, a matéria-prima tem que estar no começo, né, gente? Aí você faz tudo isso aqui, depois que vai obter a cana-de-açúcar, não, a matéria-prima tem que estar no começo. Se ela não está no começo, esquece. C. Fermentação alcoólica. Leveduras realizam um processo produzindo o etanol. Como é que você vai fermentar se você não tem a matéria-prima ainda? Eu nem li o resto que já está errado, né? Aquecimento da garapa. Mesma coisa. Matéria-prima. A matéria-prima tem que vir primeiro. Se a matéria-prima não está aqui em primeiro, que os outros processos não fazem sentido você colocar. Como é que você vai aquecer a garapa se você não tem a matéria-prima ainda? Da onde que veio essa garapa?
Entendeu? Não faz sentido, né? E bagaço utilizado como combustível. Mas esse bagaço aqui veio da onde? Entendeu? Então, o processo, ó, das seguintes opções, lista ordenadamente as etapas principais envolvidas na produção de etanol a partir de cana-de-açúcar. Então, é a alternativa A, não tem o que falar. Tá? Então, vou colocar aqui a alternativa A. E vamos para a próxima. Questão de número 40 da prova paulista, meus queridos. Com o professor Jair. Olha que maravilha. Leia o texto e responda à questão. Durante um experimento em laboratório, foram misturados dois líquidos transparentes, A e B. Após a mistura, foram observadas as seguintes mudanças. Você tem uma mistura de dois líquidos, né, incolores. Aí acontece o seguinte, a solução tornou-se turva. Se misturou dois líquidos, houve uma mudança de cor. A temperatura da solução aumentou. Ó. Houve uma mudança de cor e aumentou a temperatura. E C, uma substância gasosa foi liberada. Com base nas observações acima, identifique qual delas são evidências de uma transformação química. Na realidade, as três são evidências. A solução ficou turva, mudou de cor, é uma evidência. A temperatura da solução aumentou, é outra evidência também. E a substância gasosa foi liberada, é outra evidência. 1, 2 e 3. Aí a alternativa B, né? Essa aqui é a questão de número, qual número que é esse 40? É a alternativa B. Não tem nenhuma aqui que está errada, todas são evidências, né? Então, vou marcar aqui, alternativa B. Agora, questão de número 41. Atenção, este item apresenta mais de uma resposta correta e deverão ser assinaladas. Devido ao texto e leia o texto e responda a questão. Então tem mais de uma alternativa correta, hein? E sabido que há transformações físicas e químicas, em que a diferença crucial entre elas é que nas transformações físicas não há alteração de composição e as propriedades não se alteram. Já nas transformações químicas, há alterações na composição e propriedades da matéria, formando-se novas substâncias. Então, transformação química necessariamente tem uma transformação de uma substância em outra. E como é que eu vou saber se houve ou não? Pelas evidências, né? É igual quando tem um crime. Aí o policial vai investigar. Aí como é que ele vai saber se ali houve um crime ou não? Pelas evidências, se houve um crime ou não. Então vamos lá. Água fervendo, engrenagens enferrujadas, comprimido efervescente, a liberação de gás aqui, fogos de artifício, mudança de cor, né? Cada fogo com uma cor. Aqui, água fervendo, o vapor de água continua sendo água na forma vapor. Aqui a engrenagem enferrujada, mudança de cor, enferrujou, formou um novo material, mudou de cor, então reação química. Então aqui, já vou colocar aqui, ó. Aqui é um fenômeno físico. Aqui é químico. Aqui também é químico. E aqui liberação de gás do comprimento efervescente também é químico. Temos 3 químicos e um físico. Aí, mediante a análise dessas imagens, assinale as 2 alternativas corretas. A água fervendo representa uma transformação química? Não, senhor. Olha lá, água fervendo, física. Porque a liberação de vapor de água. É
é porque a liberação de vapor, mas só que vapor que está sendo liberado, né? Que é vapor de água, né? Então a água continua sendo água. B. A água fervendo e o comprimido efervescente representam transformações físicas, porque a liberação de gás. A água fervendo não é uma representação física, mas só que o comprimido efervescente liberou gás também. Não liberou gás também? Só que esse gás aqui não é vapor de água, é gás carbônico. Da onde que veio esse gás carbônico? Da reação química do comprimido efervescente com a água. Então, aqui sem chance. Aqui um é físico e o outro é químico. Está falando que comprimido efervescente é físico também? Não, não é. Apesar dos dois liberarem gás, né? C. Os fogos de artifício queimando representam transformações físicas, porque houve somente a mudança de cor, não havendo evidência de transformações químicas. Mudança de cor é uma evidência de transformação química, e ocorre uma transformação química, sim. Então, fogos de artifício não tem nem o que falar, reação é um fenômeno físico, fenômeno químico, né? Então, quando você tem uma queima, uma explosão, tal, do material, com liberação de energia na forma de calor, mudança de cor, isso aí é através da reação química, não tem o que falar. Alternativa D. As engrenagens enferrujadas representam transformações químicas, sim, porque houve a mudança de cor do material, sendo uma evidência do processo de oxidação. Sim, aqui está correto, só que tem mais uma, vamos ver se aí está correta também. O comprimido efervescente representa uma transformação química porque quando dissolvido em água, ele passa por uma reação química que resulta na formação de novas substâncias, sendo possível verificar pela liberação de gás. Correto também. Então, nós temos aqui a alternativa D e E. As duas, no enunciado ele fala que tem duas corretas, e são essas duas aqui. Próxima. Vamos para a alternativa, a questão de número 42. Vocês veem que algumas delas são baseadas em questões de vestibular, questão do Enem, Enem de 2019, né? Então, a questão de número 42, ela fala o seguinte: leia o texto abaixo. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original The New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Aí os postulados de Dalton para o modelo atômico dele. Vamos ver se ele se mantém, né? A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Ele falava que o átomo são como esferas maciças que não dá para se dividir. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Depois a gente vai ver se eles estão corretos, tá? Se algum se mantém ou se não se mantém. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos para formar compostos. Aí, o que ele pergunta na realidade é o seguinte: após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. O modelo de Dalton, você viu, não fala nada de eletricidade ali naqueles postulados. A composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Então, o modelo ele serve para explicar um fenômeno. Agora, quando ele não explica, por exemplo, o modelo de Dalton não explica
a radiação, não explica eletricidade. Então, ele explica só as quantidades. Aí, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Para você ver. Então, tem uns deles ali que já foram superados, né? Vamos ver qual que é considerado correto ainda. A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não. Depois se descobriu que os átomos são constituídos de prótons, elétrons e nêutrons. Então, se ele é constituído de partículas menores ainda, a gente chama de partículas subatômicas, então ele é divisível sim. Então essa primeira aqui já a gente pode descartar. Tá? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades? Também não. Depois se descobriu que os átomos do mesmo elemento químico eles podem ter massas diferentes. É o que a gente chama de isótopos. Por quê? O que vai identificar um átomo ser de determinado elemento é a carga positiva no núcleo, é o número de prótons. O átomo ele pode ter o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons. Então, a massa dele vai ser diferente. Quer dizer, pode ser diferente. Então, se ele possui isótopos, ele pode ser o mesmo elemento químico, só que com pesos diferentes. Tá? Aí vamos aqui para a alternativa 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Olha, esse daqui é o inverso da 2, né? Então eu posso ter átomos que têm a mesma massa, têm o mesmo peso atômico e serem elementos diferentes. O que vai determinar não é a massa, é os prótons, é a carga positiva no núcleo, tá? Então é ele que vai determinar que aquele elemento é determinado elemento. Então o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons, o lítio 3 prótons. Eles podem ter massas diferentes, mas o que eles não podem ter é número de prótons diferentes. Então essa aqui também está errada. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades? Olha, os átomos não são indestrutíveis. Nós temos fenômenos nucleares. Eu posso ter aí o fenômeno da radiação, que um átomo se transforma em outro. Ele pode ter um decaimento radioativo, ele pode ser bombardeado por partículas de nêutron e quebrar o núcleo em núcleos menores. E então os átomos eles não são indestrutíveis, tá? Então, a partir do momento que a gente começou a estudar sobre a radiação, sobre o núcleo atômico, a gente viu isso, né? Então, 4 também está errada. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos para formar compostos. Essa daqui é a única que ainda se mantém. Então, as substâncias são formadas pelos átomos desses elementos, né? Se combinando para formar as diferentes substâncias. E está correto também as proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. A única que está correta é a 5. Agora vamos ver qual é a alternativa. Aqui então é a alternativa E. Alternativa E, a única que se mantém ainda dos postulados de Dalton, tá? O modelo dele, ele serve para cálculos básicos, mas não explica ainda todos os fenômenos, por isso que foi substituído, né? Questão de número 43 da prova paulista é a última questão de química, prova paulista do primeiro bimestre de 2024, do primeiro ano do ensino médio, né? Da primeira série do ensino médio. Ela fala o seguinte: leia o texto e responda as questões. Considerando a composição das coisas e as representações químicas, avalie as afirmações a seguir. Substâncias são sempre formadas por átomos de um mesmo elemento químico?
Não, nós temos substância simples, que é formada pelo mesmo elemento, e nós temos substâncias compostas que têm elementos diferentes. Por exemplo, H2O. Nós temos elemento hidrogênio e oxigênio formando a substância água. Essa aqui é uma substância composta. Ou, por exemplo, O2. Aqui nós temos a molécula de gás oxigênio, formada só por um elemento químico, que é uma substância simples. Então, substâncias são sempre formadas por átomos de um mesmo elemento químico? Não. Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico? Sim. Então, aqui eu tenho uma substância simples, aqui uma substância composta. Substâncias compostas são formadas por dois átomos de um mesmo elemento químico? Não necessariamente. Substância composta ela pode ser formada por átomos e quantidades diferentes, tá? Então, vamos ver a 3. Não, a 4. Fórmulas químicas representam graficamente as constituições formadas das substâncias? Sim, né? As fórmulas químicas, por exemplo, H2O, elas representam graficamente as constituições formadas das substâncias. Sim. Então ela serve para isso, tá? Então ela dá uma fórmula mínima aqui das moléculas, né? H2O quer dizer que uma molécula de água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. A molécula de oxigênio, ou de O2, tem 2 átomos de oxigênio. A substância oxigênio é formada por diversas moléculas de oxigênio, tá? Então aqui nós temos A2 e A4. Aqui é a alternativa D. 2 e A4 é a alternativa D, tá? E, meus queridinhos, vamos para a questão de número 44. Não era a última, olha só. Temos ainda a 44 e a 45 para finalizar. 44 é o seguinte. Leia o texto e responda à questão. O sulfato de sódio é uma substância utilizada em várias frentes, como em indústrias de papel, servindo de branqueador durante o processo, até em indústrias de produtos de limpeza. Laboratorialmente, a reação entre ácido sulfúrico H2SO4 e hidróxido de sódio NaOH forma sulfato de sódio aqui, ó, o Na2SO4 e água H2O. Segue a equação balanceada. Eu tenho aqui, ó, 2 mols de hidróxido de sódio NaOH mais 1 mol, eu não tenho nada aqui na frente, é 1 mol, tá? 1 mol de H2SO4. Aí se transformando em sulfato de sódio e água. Que é a equação já balanceada, né? Aí ele pergunta o seguinte: considerando os dados, qual a quantidade de hidróxido de sódio aproximadamente necessário para produzir 87 gramas de sulfato de sódio? Aí aqui nós temos que fazer o cálculo das massas molares, né? Eu tenho aqui a equação balanceada, a gente faz o cálculo a partir dos dados aqui que como ele não forneceu a tabela, ele forneceu os dados aqui. Então, massa atômica do sódio, do carbono, do oxigênio, do hidrogênio e do enxofre. Carbono, não sei porque que ele mostrou do carbono aqui, que não tem carbono na fórmula, então é inútil, né? Os outros, tudo bem. Agora, vamos fazer os cálculos aqui. Primeiro, as massas moleculares, né? Massa molecular é igual a massa sobre a massa molar. Esse aqui é o número de mols, né? Perdão, número de mols. Número de mols é igual
a massa sobre a massa molar. Aí se eu tenho aqui os valores, vamos achar aqui, tenho aqui, ó, 2 átomos de sódio, 23 mais 23, 46, 46, aqui, ó, 46, tenho 2 oxigênios, oxigênio é 16, 16 mais 16, 32, mais 32, e mais 2 hidrogênios, hidrogênio é 1 mais 2, somando tudo aqui, ó, vai dar 10, 5, 6, 7, 8, vai dar 80. Então aqui vai dar 80 gramas por mol. Agora vamos achar aqui. Vamos aumentar aqui. Ai, meu Deus. Aí, vamos fazer aqui. 80 gramas por mol. Aqui eu tenho 2. O enxofre é 32. 32 mais 2 dos 2 hidrogênios, 34. 34. Vou colocar aqui, ó, 34. Mais o oxigênio é 16. Como eu tenho 4 oxigênio, 4 vezes 16. Na calculadora rapidinho. 4 vezes 16, 64. Aí faz aqui, ó, 64. Mais 34 e dá 98. Então aqui é 98 gramas por mol. Aqui da água, 16 mais 2 dá 18, 18 mais 18, 18 mais 18, 36, já coloco aqui, ó, 36 gramas por mol. E aqui é 23 a massa do sódio, como eu tenho 2 sódios, 23 mais 23, 46. Vou apagar aqui, vamos aí. Aí fica 46, 46 mais 32 do enxofre, mais 64 dos 4 oxigênio, que a gente já fez na outra lista. Aí fica 64, ó. Isso aqui somando tudo. 6 mais 4, 10, 12. Aqui, 6 mais 4, 10, 14, 142. Então, 142 gramas por mol. Beleza. Nós temos aqui as massas moleculares aqui. Cada substância da equação balanceada. Mas só que ele não pede essa quantidade bonitinha aqui. O que ele pede é o seguinte. Ó, considerando os dados, qual a quantidade de hidróxido de sódio aproximadamente necessário para produzir 87 gramas de sulfato de sódio. 87 gramas, não é 142 gramas, é 87 gramas. Aí ele quer quanto de hidróxido de sódio. Então a gente vai montar uma equaçãozinha aqui. Calma aí, primeiro vamos apagar isso aqui. É difícil apagar isso aqui. Pronto.
Vamos fazer assim, ó. 80 gramas de NaOH, eu tenho 142 gramas de sulfato de sódio. Mas eu vou ter 87 gramas de sulfato de sódio. Eu quero saber quanto de hidróxido de sódio eu vou querer. Isso aqui é uma regra de 3, né? Faço 80 vezes 87 dividido por 142. Aqui, 80 vezes 87, que dá 6.960. Dividido por 142. Vamos lá, dividido por 142. Isso vai dar 49 gramas. Que é a alternativa A. Nossa, que letra horrível. Alternativa A. Preciso regular essa mesa aqui, porque tá complicado escrever. Olha que letra bonitinha, galera. Então aqui é a alternativa A. O que eu fiz? Achei as massas aqui molares de cada substância. Aí depois da equação balanceada, depois eu fiz o que ele pediu. 87 gramas de sulfato de sódio. Eu não tenho 142 gramas, eu tenho só 87. Qual é a quantidade de hidróxido de sódio proporcional? Para isso a gente faz o quê? Uma regra de 3 básica para achar o valor. Então, alternativa A, 49 gramas. E questão 45, a última questão. Leia o texto abaixo e responda a questão. A lei de Proust, também conhecida como lei das proporções definidas constantes, sendo um princípio fundamental da química atribuído ao químico francês Joseph Louis Proust, enuncia que um composto químico puro sempre conterá os mesmos elementos em proporções fixas e definidas em massa. Assim, para validar esse princípio, um estudante utilizando do método científico realizou uma série de experimentos para determinar a composição percentual de óxidos metálicos, que combinou diferentes quantidades de um metal M com oxigênio para formar 3 amostras diferentes de óxido de metal. Os resultados de suas análises estão apresentados na tabela abaixo. Aí o que ele fez foi o seguinte: 3 experimentos. Nesses experimentos ele tem aqui a massa do metal e a massa de oxigênio e a massa total do óxido. Então o oxigênio reagiu. Aí eu tenho aqui 16 gramas do metal, reagiu com oxigênio e formou 24 gramas do óxido desse metal. 8 gramas desse metal reagiu com 4 gramas, transformou em 12 gramas do óxido. E 4 gramas reagiu com 2 e formou 6. Se vocês repararem aqui, ó, vocês viram que ele diminuiu pela metade a massa deles. E formou aqui também, diminuiu pela metade. Ele, vamos dizer assim, a proporção se manteve. Aí, dessa forma, para contribuir com os resultados e conclusões desse estudante, deve-se calcular a proporção de massa de metal em relação à massa de oxigênio em cada uma das amostras. Assim, é possível comprovar que as proporções são bem simples. Para a gente ver se é proporcional, o que a gente faz é o seguinte: só nós dividirmos a massa do metal pela massa do oxigênio em todas as amostras e ver se obedece à proporção. Então, 16 dividido por 8. 16 por 8 dá 2. 8 por 4
dá 2. E 4 por 2 dá 2. Então, nos 3 casos aqui, manteve a proporção. Então, na amostra 1, foi de 1 para 2. Amostra 2 também. Amostra 3 para 2 também. Então, essa é a proporção aqui. Sempre vai ser o dobro, né? Então, o dobro da massa de metal em relação à massa de oxigênio, né? Então, aqui é a alternativa C. Amostra 1, amostra 2 e amostra 3 igual a 2. Aqui é a alternativa C. Isso. Bom, então, galerinha, sem muita novidade. Então, resolvemos aí a primeira prova do ano de 2024. A primeira série foi uma prova bem puxada que teve bastante questões, né? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões aí de química. Teve bastante coisa. Diferente em 2023 que teve menos questões, tá? Então, nós ficamos por aqui. Professor Jair, não esquece aí de dar um like, curtir, beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima.